No início, nem o início existia. O tempo era antes de antes e depois ainda havia um outro vazio maior, o vácuo incompleto. Havia gases, áreas impraticáveis. E aí se passaram as noites e os anos e o tempo foi tomando forma de algas, moluscos, répteis e folhas. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. A ilha de Boipeba, que compõe o município de Cairu, localizada no sul da Bahia, teve sua ocupação inicial pelos índios tupinambás, que viviam da pesca e do cultivo de mandioca. Com a chegada dos colonizadores portugueses, a ilha passou a ser utilizada para a produção de cana-de-açúcar e outros cultivos. Hoje, Boipeba encontra-se cercada de um lado pelo oceano e de outro pelo estuário do Rio do Inferno, e se destaca por uma rara beleza natural e grande diversidade dos seus ecossistemas. A ilha é formada pelos povoados de Velha Boipeba, São Sebastião, Cova da Onça, Moreré e Monte Alegre. A prática da pesca é uma das fontes de renda familiar na comunidade. O domínio técnico de pesca e mariscagem contribui para diversas espécies de peixes. A ilha também é conhecida por sua rica cultura e tradições locais. Convidando as pessoas. E aí, vocês querem sair do boi? Que são preservadas e celebradas pelos moradores e visitantes da região. Dentre as manifestações culturais e folclóricas mais marcantes, destacam-se a Festa de São Sebastião, Congada, Capoeira, Fandango, Bumba Meu Boi, Festa de Iemanjá e Zambianpunga. A ilha vem sofrendo tentativa de implementação de um mega empreendimento imobiliário, que envolve a construção de um resort, estrutura para loteamento para a construção de residências de luxo, na área denominada Ponta dos Castanhanos, Ilha de Boipeba. O mesmo trará consequências negativas para o território da comunidade pesqueira. O risco da perda de acesso ao mangue, ao mar e às áreas destinadas ao extrativismo de mangaba e ganhamum. Após denúncias de boa parte da população e uma grande mobilização nas redes sociais, abaixo-assinado, visitas técnicas e 2 reuniões com a comunidade, o projeto foi suspenso por 90 dias. Vale ressaltar que a ilha de Boipeba é abrigada em uma área protegida estadual e integra o sítio de Patrimônio Mundial Natural da Costa do Descobrimento e a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pelas Nações Unidas em 1999 e em 1991. O Ministério Público Federal reforça que o projeto está em área pública federal, reservada a comunidades tradicionais, considerando uma ilegalidade de caráter fundiário, e pede que o governo baiano não mais licencie obras em terras federais, que afetam diretamente os remanescentes de quilombos e pescadores nas ilhas de Boipeba e de Tinharé, como Cova da Onça e Monte Alegre. O mega empreendimento é bem quisto pela comunidade de Cova da Onça. Vários fatores explicam esse fato. Por ser uma área menos explorada turisticamente, a fonte de renda local é a pesca e atividades entre os moradores. Durante nossa estadia, entendemos que a preocupação local com as crianças, falta de desenvolvimento na área, logo falta de emprego, leva a essa aceitação maior, já que irá atrair turistas e gerar emprego não somente no verão, como também no inverno. Com o intuito de promover aos estudantes locais um olhar mais teórico sobre a ilha, realizamos um projeto no Colégio Municipal de Boipeba. Através de pesquisas prévias e o que aprendemos durante o campo, foi feita uma feira de conhecimento com as grandes áreas da oceanografia. Graças ao projeto, coletamos diversos relatos dos moradores por meio de um questionário, para entender as demandas locais em relação ao mega empreendimento e as áreas de pesquisa do projeto Boipeba. Meio mundo de mangue. E eu na audiência pública, ao vivo, estou chamando ela para postar 2 casas no valor de 1 milhão, para ela me mostrar onde é o mangue que vai ser derrubado e a Mata Atlântica. Foi aí que fez a gente votar a favor do empreendimento. A gente hoje vive do turismo de Boipeba. Se Boipeba fecha, a gente não tem nada. O que é que a gente está buscando para a gente? Um turismo local.
no Baixo Sul e da ilha de Boipeba. Então, os mangues estão preservados, as águas estão preservadas. Então, a gente tem um modo de vida que é compatível, né, com essas características ambientais. Ele desconfigura esse modo de vida tradicional. Mas boa parte é contra as transformações que vão acontecer. A ilha de Boipeba, situada no município de Cairu, recebeu este nome por conta dos indígenas que moravam na região. Chamavam a tartaruga de boipeua, que significa cobra chata. Por não sabermos ao certo qual espécie de tartaruga foi avistada, escolhemos uma das espécies que desovam na ilha, juntamente com outras espécies de animais que agregam a parte biológica da pesquisa, tais quais o baiacu e o gaiamu. A tartaruga escolhida foi a cabeçuda, também conhecida como careta-careta. É uma espécie de tartaruga marinha que tem uma forte ligação com a ilha de Boipeba, localizada na costa da Bahia, no Brasil. Durante a temporada de desova, que ocorre entre os meses de setembro e março, a ilha é um importante local de nidificação para estas tartarugas. As fêmeas adultas da tartaruga cabeçuda podem chegar a medir mais de 1 metro de comprimento e pesar mais de 135 quilos. Saem do mar à noite e cavam um ninho na areia para depositar os seus ovos. As tartarugas cabeçudas geralmente fazem mais de um ninho durante a temporada de desova e podem depositar até 150 ovos em cada um. Após cerca de 60 dias, os ovos eclodem e as tartaruguinhas recém-nascidas fazem uma longa jornada para chegar ao mar. Elas usam a luz da lua como guia para encontrar o seu caminho à água, o que torna uma fonte de luz natural da praia. Por isso, é importante que a iluminação da praia seja adequada para evitar a desorientação dessas pequenas tartarugas. A ilha de Boipeba é um importante local de conservação para a tartaruga cabeçuda. Além disso, a ilha é um ponto turístico popular e os visitantes têm a oportunidade de ver as tartarugas durante a temporada de desova. Para preservar a espécie e o seu habitat, é importante que os visitantes respeitem as áreas de nidificação e sigam as orientações dos guias locais para minimizar o impacto humano na praia. Com a construção do resort, por exemplo, o impacto humano seria maior, podendo afetar o ciclo de vida das tartarugas, incluindo a careta-careta. O baiacu pode ser encontrado nas regiões norte, nordeste, sul e sudeste do Brasil. Vive em águas quentes e rasas do Oceano Atlântico, estuários e manguezais. Chegam a medir 30 centímetros, pesam até 1 quilo, possuindo corpo de fácil expansão. Caçam comida à noite, se alimentando de algas e invertebrados. Quando pressentem perigo, se infla tanto de água quanto de ar, dependendo do ambiente. Assim, predadores têm dificuldades de abocanhá-lo. Possui uma toxina chamada de tetrodotoxina, atualmente letal para o homem. Ele não produz, apenas armazena em seu corpo. Com o questionário que desenvolvemos na ilha de Boipeba, foi possível identificar que uma parte da população é adepta ao consumo do baiacu, mesmo conhecendo o seu risco. Então, o manguezal é um bioma de transição, ou seja, ele é a conexão entre o ambiente terrestre, as águas do rio e do mar, que se encontram nessa região. As espécies que vivem nesse hábitat precisam suportar essas variações ambientais de que uma hora está muito salgado e outra hora pouco salgado. Então, essas espécies que conseguem suportar essas grandes mudanças ambientais são chamados de eurobiontes. Um detalhe bem interessante é que os gaiamões habitam um tipo de ambiente bastante específico. Eles vivem em áreas de matas alagáveis, restingas e outras fisionomias de vegetação que circundam os manguezais. Ou seja, os gaiamões não vivem dentro dos manguezais, mas na transição entre estes e as vegetações de terra firme circundante, e é o que os biólogos chamam de ecótono. Ambientes de transição entre duas unidades de paisagem. Essas espécies têm como base alimentar a herbivoria, mas também podem se alimentar de animais em decomposição. Os gaiamões são considerados uma espécie-chave para o ecossistema costeiro.
pois existe uma relação positiva entre esses animais e os ambientes florestados adjacentes aos manguezais. Os gaiamuns possuem um crescimento lento, mas possuem grande longevidade em relação aos outros caranguejos. Durante a desova, eles migram para as áreas mais salinas. Se na vida adulta eles habitam terrenos úmidos de vegetação terrestre, em relativa independência do meio aquático, a sua sobrevivência enquanto espécie está totalmente ligada à dinâmica aquática dos estuários para o desenvolvimento larval. Ou seja, se houver qualquer interferência antrópica nesse hábitat, os gaiamuns serão totalmente prejudicados, podendo levá-los à extinção. Falando agora sobre os mangues brancos, também conhecidos como Laguncularia racemosa, são verdadeiros guardiões da margem costeira. Suas raízes aéreas, conhecidas como pneumatóforos, permitem que essas árvores se adaptem a ambientes salinos e com pouca oxigenação. Essas espécies de mangue desempenham um papel vital na proteção contra a entrada de água, permanecendo como uma barreira natural contra tempestades e ondas violentas. Além disso, seus densos emaranhados de raízes fornecem um habitat seguro para uma variedade de animais marinhos, como caranguejos e peixes. Adentrando mais profundamente, encontramos os mangues vermelhos, conhecidos cientificamente como Rhizopora manglé. Com suas raízes intrincadas e forma de arco, essas árvores são verdadeiramente pioneiras na sobrevivência dos manguezais. As sementes dos mangues vermelhos germinam ainda quando estão na árvore, formando plântulas que caem e se enraizam em solos lodosos. Essa adaptação engenhosa permite que esses mangues prosperem em condições extremas de salinidade e inundação, criando uma base vital para a rica variedade de espécies marinhas e aves migratórias. Por fim, mas não menos importante, os mangues pretos, ou conhecido como Marina Abyssinia, que revelam uma perspectiva diferente desse ecossistema singular. Conhecido por uma folhagem verde escura e sua casca acinzentada, os mangues pretos são considerados especialistas na infiltragem da água. Suas raízes e folhas têm a capacidade de reter sedimentos e nutrientes, melhorando a qualidade da água ao redor. Esse processo desempenha um papel crucial na purificação do ecossistema costeiro e na proteção de espécies sensíveis como os peixes jovens. À medida que exploramos os mangues, brancos, vermelhos e pretos, fica evidente a independência entre essas espécies e a biodiversidade que os cercam. Eles formam uma tapeçaria natural intrincada, onde cada fio desempenha um papel vital na saúde do ecossistema como um todo. A preservação desses manguezais é crucial para a proteção da vida marinha, a mitigação do aquecimento global e a resistência às mudanças climáticas. As ilhas de Tinharé e Boipeba estão inseridas em um arquipélago estuarino, que compreende centenas de ilhas. A localidade do povoado de Morro de São Paulo está inserida no domínio da ilha de Tinharé, constituída, segundo a Condé, de depósitos quaternários acumulados sob substrato mesozoico constituído pelos sedimentos da bacia de Camamu. A área de proteção ambiental de Tinharé e Boipeba está situada no Baixo Sul do município de Cairu. Tanto Tinharé como Boipeba possuem em seus espaços naturais espécies únicas de fauna e flora preservados, sendo estes um dos objetivos principais da APA. Também é de fundamental importância assegurar a diversidade biológica e a qualidade de vida dos moradores. Quando se trata de diversidade biológica, o manguezal ganha certo destaque. Considerado como berçário da biodiversidade, também atua na proteção da zona costeira, contra a ação de ventos, erosão marinha, além da retenção de poluentes. O mangue está diretamente relacionado com o estuário do Rio do Inferno, em Cairu. No estuário, ele é caracterizado por um conjunto de canais semi-fechados que estão conectados com o mar. Assim, nesses locais ocorre a diluição da massa de água continental com a marinha. Outras zonas de importância ambiental presente na ilha de Boipeba são as dunas, caracterizada com elevações formadas a partir do acúmulo de sedimentos transportados pela ação do vento. Logo, essas formações geológicas também contribuem para a proteção da zona costeira, além de contar como um abrigo para a biodiversidade. As dunas costeiras foram formadas pela ação do mar, vento, areia e vegetação. Essas elevações estão sujeitas à movimentação em consequência da ação dos ventos. Porém,
quando apresentam vegetação, passam a ser consideradas fixas e, portanto, o transporte de sedimento é menor. Uma parte significativa da população que possui rede de abastecimento faz uso do manancial subterrâneo. Um baixo conhecimento de seus aspectos hidrológicos e legais, um baixo controle e fiscalização das condições de uso e proteção desses mananciais acarretam em problemas sobre o seu uso. As águas subterrâneas de Boipeba é uma ferramenta importante para a conservação da biodiversidade dos principais ecossistemas da ilha, como manguezais, recifes, corais e a Mata Atlântica. Na ilha de Boipeba, os recursos hídricos subterrâneos constituem a principal fonte para o abastecimento humano. Nos terrenos costeiros, a água subterrânea, normalmente descarregada no estuário ou no mar, proporciona suprimentos de nutrientes e também de muitos contaminantes. Aspecto econômico da ilha de Boipeba. A pesquisa começou com análise de dados do IBGE para a cidade de Cairu, Bahia, onde se localiza a ilha de Boipeba. Dados de 2021. No ensino básico, matrículas, Cairu ficou em 88º lugar com 1.304, Salvador em primeiro com 61.953. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, melhorou de 91 a 2010, com 70º lugar com 0,627 e Salvador em primeiro com 0,759. Nós realizamos uma aula numa escola e verificamos boas condições, equipamentos adequados, localização, equipe de direção, professores e funcionários dedicados, além de alunos, quase todos trabalhadores do turismo, dispostos a aprender. Quanto à saúde, os óbitos por 1.000 nascidos deu 23,1 em 2020 e 1,5 internações por 1.000 habitantes. Visitamos o posto de saúde, onde encontramos 2 enfermeiras, sem nenhum médico e uma ambulância, onde aplicamos 2 pesquisas. Lá a votação do sim empatou com o não na questão do mega empreendimento de Castelhanos. Conversamos também com um antigo pescador e hoje marinheiro de lancha particular de turismo, que se mostrou contra o empreendimento. O IBGE já apresentava problemas sérios em Cairu com o saneamento básico. No local, na ilha de Boipeba, nós verificamos uma péssima situação. Não existe água potável, só se bebe água com segurança, se for água mineral, comprado nos mercados. O turismo, principal fonte de renda e trabalho, poderia tornar-se mais sustentável e ecológico. A pesca em excesso é evitada e há necessidade de diminuir a poluição, tanto de turistas quanto de moradores, começando pela falta de saneamento. Para a geração de novos empregos, a gente podia pensar em exploração sustentável de águas por cooperativa e para fornecimento para alimentação e indústria de cosméticas, entre outras. As comunidades bem informadas conseguem exercer uma boa gestão costeira, inclusive com estratégias de conservação dos recifes de coral, que são berçários naturais, e manguezais como exemplo. Uma APA permite construções privadas, mas a economia deverá ser sustentável. A implantação de saneamento básico com fornecimento da água potável e esgoto traria benefício aos moradores, ao meio ambiente e à economia do turismo. Turistas se interessam, tanto turistas do Brasil como do mundo, eles se interessam na preservação de belas paisagens visitadas. Apesar da dependência com o Morro de São Paulo para a movimentação de turistas, que não se hospedam na ilha, apenas passeio de barco por lá, Boipeba tem atrativos maravilhosos, vários ambientes, diversos tipos de praias, manguezais, rios, estuários, recifes de coral, áreas de Mata Atlântica, etc. A população trabalha na prestação de serviços em pousadas, alimentação, guias, passeios de barco, quadriciclos, carroças, trem com trator, comércio em geral. Também tem patrimônio histórico, igreja do século XVII. Em 1600 mais ou menos. Eu achei pouco a quantidade de lojas vendendo artesanato. Algumas lembrancinhas só, algumas poucas lojas. Problemas: desemprego, poluição, falta de água potável e saneamento, turismo predatório, baixa escolaridade, saúde precária e a chegada de empreendimento imobiliário com alto impacto ambiental. Oportunidades: incremento da pesca, atividade turística e ecológica, maricultura, extração sustentável de águas, aumento de área de serviços, implantação de energia
solar e eólica populares, implantação de uma rede de economia solidária, com a instituição de uma moeda chamada uma tartaruga. A isenção de IPTU para quem preservar o meio ambiente é um incentivo interessante de se aplicar lá. Também seria necessário uma fábrica de gelo para a pesca, aquisição de um barco com equipamentos modernos como sonares e redes mais aperfeiçoadas e caminhão frigorífico para pescado. Também poderia pensar no mergulho ecológico atrás de naufrágios que ainda não foram explorados, mas só se é explorado hoje um apenas. Também podia se pensar em convidar nômades digitais para Boipeba, pessoas que gostam de lugares tranquilos e maravilhosos para ficar trabalhando online. Basta colocar uma internet rápida. Instalar equipamentos de monitoramento costeiro, boias e estações meteorológicas. Poderia também pensar na assessoria da UFA para resolver o acesso à água tratada e saneamento. Entrevistei um belga, dono de pousada, mas, nas palavras, a opinião sobre o empreendimento. Se acontecer, vai ter muita repercussão no sentido do meio ambiente e para os pequenos empreendimentos. Nesse local, onde vai ser construído, temos uma biodiversidade muito boa. E como não é uma coisa pequena, pode ter muita alteração. Juliano Roberto, 40 anos. Boipeba está numa região rica em gás, que é explorado offshore. Nós vimos até uma plataforma de extração bem longe na praia. A questão é se a Prefeitura de Caru está destinando verbas vindas do RAD desse gás para a ilha. Dicas para preservar o meio ambiente. Não corte nem pode árvores sem autorização. Poda drástica é proibida. Preserve a vegetação nativa. Não desmate, não coloque fogo. Não altere cursos de água ou banhados. Eles são protegidos por lei. Poços artesianos somente com autorização. Não crie peixes sem licença. Nunca solte peixes nos rios, mesmo quando estiver bem intencionado. Respeite os períodos de proibição da pesca. Não compre nem tenha animais silvestres em casa. Não maltrate animais silvestres ou domésticos. Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva do seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue outra lixeira mais próxima e ensine as crianças dando exemplo. Recicle ou reaproveite tudo que puder. Reduza o consumo, especialmente do que não puder ser reaproveitado ou reciclado. Mantenha o seu veículo regulado e ande mais a pé. Não contribua com poluição sonora ou visual. Use menos veneno em sua lavoura ou horta. Não jogue óleos lubrificantes na sua rede de esgoto. Não desperdice água. Este é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas, aproveite água de chuva. Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza. Cuide da higiene e da sua saúde. Evite jogar materiais não degradáveis, plástico ou outros, no ambiente.